Bom dia, paz do Senhor Jesus. Passando aqui para deixar uma palavra para você. Eu amo meus pets, faço vídeo deles, mas em primeiro lugar o reino de Deus. Quero deixar uma palavra para você nessa manhã, no livro de Daniel, capítulo 6. O verso 3 fala assim: então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipe e presidente, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Amém? Então aqui a gente vê que sobre Daniel existia o Espírito excelente, a Bíblia diz, e esse Espírito é o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. E quando ele foi chamado, foi levado ali ao palácio de Dário para ser um dos príncipes, ele já tinha essa fé no Senhor e esse Espírito Santo de excelência sobre ele. E quando ele chega ali com aquele brilho, com aquele espírito sobre ele, a primeira coisa que acontece, aqueles outros homens que estavam ali, eles tiveram ciúme, eles tiveram inveja, porque aquele homem tinha um espírito de excelência, ele era excelente em tudo, aleluia, glória a Deus. E o que eles fazem? Eles procuram a matar Daniel, a tirar Daniel de cena. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos leva em lugares grandes, é Ele que nos leva em lugares para ganhar alma, para fazer a diferença, por causa do Espírito Santo de Deus. E aqueles homens procuram armar uma cilada para matar Daniel. E qual foi o que eles acharam? O que eles acharam para destruir Daniel? Sobre a lei do seu Deus, já que eles não acharam nenhum vício nele, nenhuma culpa, eles tentaram contra o Deus de Daniel. Você conhece a história. E eu quero te dizer, se te lançaram numa cova, se você está abatido, se você está triste, lembre-se que tem um Deus todo-poderoso que vence por você. E Daniel ali, armaram aquele complô contra ele, prepararam tudo para lançar ele. E eles usaram o rei, armaram uma cilada para usar o próprio rei para ficar contra Daniel, mas de uma forma assim que fosse assim, algo que o rei nem percebesse. E o que aconteceu, você conhece a história, ele foi lançado na cova. Mas quando o rei soube que Daniel estava ali, ele ora, ele intercede. Eu quero falar para você que tem alguém que ora por você. Tem alguém que chora por você, você que se distanciou, você que se apartou do Senhor por causa do medo, por causa das adversidades, por causa do pecado, por causa das lutas, a falta de dinheiro. Eu quero falar para você que tem alguém orando por você e o Senhor vai tirar você nessa manhã dessa cova, dessa luta, dessa dificuldade. E a Bíblia diz que o rei Dário não comeu nem bebeu e foi orar por ele. E Deus ouviu as orações, Deus ouve orações, Deus ainda ouve a oração do justo. E a Bíblia diz que na manhã seguinte, quando o rei chega ali, que ele fala, Daniel, ele responde, o rei vive, aleluia. O rei vive. E a Bíblia diz que foi tirado aquele homem dali de dentro, Daniel foi tirado de dentro daquela cova. E imediatamente foi lançado os seus inimigos ali dentro. E a Bíblia diz que antes que ele chegasse no meio daquela cova, os leões os devoraram. Eu vou falar para você nessa manhã, essa cova não é para te matar. Essa cova é para você ter experiência com Deus. É para você fazer prova com Deus e dizer assim, Senhor, eu preciso voltar para ti. Eu não aguento mais ficar dentro desta cova. Essa cova me deu experiência para te buscar, para dizer nessa manhã que o Rei vive. Será que Jesus Cristo vive no teu coração? Ele tem te dado livramento. E a Bíblia diz que Daniel é tirado daquela cova e é colocado ali, do lado do rei Dário. Aquele homem foi próspero, aquele homem foi o segundo de rei Dário ali. O Senhor quer te colocar do lado de pessoas excelentes, do lado de pessoas que podem te ajudar.
Porque você é especial. Sabe por que você ainda está vivo? Sabe por que você não morreu? Porque o rei vive e ele está apostando em você, que você se lembrará dele nessa manhã e vai falar: eu voltarei para adorar o meu rei, porque ele é o Todo-Poderoso, ele já me deu muitos livramentos. E é esse Deus que eu quero servir, que eu quero adorar. Deixa todos esses deuses que não podem fazer nada por você. E lembre-se que existe um Deus que vive no céu, esperando você voltar. Ele te ama. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor te deu a maior prova de amor, Ele te deu o melhor, Ele deu o Filho dele para morrer em seu lugar, para morrer a nossa morte. Não existe prova maior do que essa, que o Pai nos ama e deu o seu Filho para morrer aquela morte em nosso lugar. Ele já te deu muitos livramentos. Quantas vezes o Senhor te livrou da morte? Quantas covas foi preparada para você e o Senhor te deu o livramento porque Ele te ama? E nessa manhã, Ele fala para você: sai dessa cova, sai desse lugar escuro, sai desse lugar que não é para você. Deus tem coisas grandes para ti. Deus quer te colocar em lugares altos. Em lugares onde você vai testemunhar e dizer: o Senhor me tirou da cova, o Senhor me colocou em lugares grandes, o Senhor está abrindo porta para você se você deixar Ele ser o seu Deus. O Senhor é contigo, Ele te ama. Sai dessa cova, sai desse lugar. Ele te ama. Jesus te ama tanto que já te deu grande livramento. Adore o Senhor nessa manhã, glorificando o nome dEle, agradecendo a Ele pelos livramentos. Nessa manhã o Senhor te tira da cova, Ele te pega pela tua mão e diz: filho meu, amado meu, eu te amo. Eu vou te levar em lugares grandes, eu quero abrir as grandes portas para você. Eu quero te levar em lugares novos, eu quero que você tenha experiência comigo. Essa cova é para te fazer mais forte. Essa cova é para você sair daí exaltando o nome de Jesus e dizendo: eu sou mais que vencedor, porque até aqui o Senhor me sustentou. O Senhor te deu um dia de paz, um dia de bênção, Ele te ama. Ele está te tirando da cova e dizendo: você é mais que vencedor. Um dia abençoado. Compartilhe esse vídeo para alcançar outras pessoas que estão em cova, querendo sair e não conseguem. Nós só saímos da cova quando Jesus pega nós pela mão e diz: eu te ajudarei. Eu sou contigo. Um dia abençoado. Deus abençoe. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo.